Lembre-se sempre de 1 Pedro 3,15, santificai Cristo como Senhor. Se Ele é Senhor, Ele tem um mandamento, e o mandamento dele é supremo, é superior e é soberano sobre nossas vidas. Ele decide o que é certo e o que é errado. Ele decide se a gente está em disciplina ou se a gente não está em disciplina. Se a gente está perdoado, se a gente não está perdoado. É Ele, pelo mandamento de Cristo. E aí ele diz, conforme o mandamento de Cristo, aqueles que, em nome de cristãos, com nome de cristãos, a disciplina é para quem? Para quem? Para os cristãos. Os cristãos são quem? Somos quem? Nós somos quem? Filhos de Deus. Essa é a palavra. Tá certo? Nós somos cristãos, mas vamos identificar, porque tem muita gente cristão. Não é não? Diz seguir Cristo, tem uma religião, Testemunha de Jeová diz que segue Cristo também. Mormons dizem que segue Cristo. Mas tem Moroni aí no meio do caminho. Tem Joseph Smith no meio do caminho. Mas nós, como os cristãos, e ele diz claramente a respeito disso, nós que tem o nome, nós nos julgamos cristãos, nós nos julgamos filhos de Deus. A disciplina, primeiramente, é pelo mandamento de Cristo e para aqueles que são filhos de Deus. Ou para aqueles que têm o nome de cristão. Você tem um nome de cristão? Então você está dentro desse mandamento e você está dentro da disciplina de Deus. E aí ele diz, se comportam na doutrina ou na vida como... Aí tem dois problemas. Quais são os dois problemas que nós temos aí? Tides, quais são esses dois problemas que nós temos aí? Domingas. Está no texto. Irmã, quais são os dois problemas que a gente encontra? Não, escuta, irmã. Não está escutando? Hein? É bem em cima, né? Quais são os dois problemas? A Bíblia diz que, no caso, o nosso catecismo está dizendo, o catecismo de Hardenberg, no caso, ele diz que a disciplina vai acontecer pelo mandamento de Cristo e para todos aqueles que têm como nome de cristão, ou seja, são chamados de ser cristão. Bate no peito e diz, eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus. Então, para você, é a disciplina. E a disciplina que ele vai abordar, ou seja, lembre-se, disciplina é para alguém que o quê? Está o quê? Certo ou errado? Certo ou errado? Está errado. Por isso se disciplina para que entre nos eixos, né? Certinho, no trilho. Então, qual é os dois problemas que ele vai encontrar e ele vai dizer? Olha aí no texto. Com o nome de cristãos, se comportam na... E... como... doutrina e na vida. São dois pontos diferentes que um contribui para um determinado tipo de comportamento. Está dando para entender? Existem cristãos que são verdadeiramente vivem um comportamento correto? Sim ou não? Não. Se existe. Existe ou não existe? Existe. Se não existir, a gente está meio lascado aqui agora. Existe, correto? Você se considera que anda corretamente com Deus? Não me responda. Responda para você mesmo. Aí tá, você se considera. Porque existem dois problemas aqui. O primeiro problema é da doutrina. O segundo problema é o nosso comportamento. Qual é o primeiro problema como doutrina? O primeiro problema como doutrina significa dizer a respeito que a gente não entende as Sagradas Escrituras e por isso nós falamos ou agimos de acordo com essa doutrina que nós temos, que muitas vezes não é conforme as Escrituras Sagradas. Está dando para entender ou não? Sim ou não? Por que isso? Porque isso significa dizer que a gente pode ter um comportamento, ter um entendimento da palavra de maneira errada, e por isso nós ensinamos alguma coisa errada. Não significa dizer que o nosso comportamento é promíscuo, está roubando, está matando, está fazendo alguma coisa de errado. Não, a gente está caminhando direito. Mas o nosso pensamento está errado por causa da doutrina está errada. E quando a doutrina está errada, o que é que a gente tem que fazer? Ser disciplinado. Ser disciplinado.
Para que a gente vai ser disciplinado? Para exatamente corrigir um erro. Na história da igreja, a igreja, quando ela começou a caminhar na fé, muitas coisas ela não sabia a respeito dessa nova aliança que Cristo estava fazendo. E essa nova aliança, um dos erros era fazer com que os judeus, que eram herdeiros dessa aliança, eles entendiam que nós, os gentios, que não fazíamos parte do povo judeu, nós deveríamos fazer o quê? Nos circuncidar. Ou seja, se tornar como judeu. Adquirir as mesmas práticas, os mesmos costumes, a mesma base alimentar, fazer as mesmas coisas que um judeu natural faria. Por que isso? Porque isso dá a entender que a doutrina que eles tinham no coração dele e na mente deles era essa a verdadeira. Cristo trouxe o Messias, mas o sistema todo nosso, toda a nossa cultura, toda a forma como a gente pensava como Deus e como age com Deus, isso deveria ser transmitido aos gentios. Os gentios agora entrariam, mas entrariam como sendo judeus, tendo Jesus como seu Messias. O que acontece isso na história da igreja? A história da igreja mostra exatamente que o apóstolo Paulo e todos os outros, principalmente agora Pedro, logo é o primeiro a fazer isso, que os gentios não precisavam o quê? Se transformar em judeus. Não precisavam se circuncidar. Está dando para entender? É isso ou não? Aonde foi decidido isso? No primeiro conselho da igreja. No primeiro concílio da igreja, Atos capítulo número 15, estava falando exatamente a decisão. Os gentios que estão recebendo a fé, eles devem se voltar ou serem circuncidados para que sejam salvos. Presta atenção, os gentios, eles estavam andando corretamente já. Eles largaram os seus ídolos, deixaram fora a idolatria, deixaram de fora a prostituição, deixaram de fora o roubo e as coisas erradas, deixaram de fora a magia negra. Você vai olhando no livro de Atos e você vai ver que os gentios começam a deixar tudo isso de lado para viver uma fé. A fé em Cristo Jesus, para se voltar para Deus. Mas nesse período, os próprios judeus, fariseus, eles queriam que a igreja se transformasse em uma igreja judia. Não uma igreja gentílica. Está dando para entender até aí? Isso foi um erro de quê? Doutrina. Parece distante de nós, não é? Esse erro. Por quê? Porque a gente já está consumado que é gentil. Ninguém aqui, na verdade ainda existe algumas igrejas que estão se judaizando agora, né? Aí vem a Arca da Aliança, quer começar a fazer de novo festa dos tabernáculos, festa das primícias, tudo para trazer a ideia que está lá no Antigo Testamento, que era a sombra, e voltar a gente que está na realidade, voltar de novo para a sombra. Ter uma relação com aquilo que é sombra, que não é real, em troca do próprio Cristo, que é verdadeiro e que está real, que é a própria arca de Deus, a presença de Deus, o próprio Santo Espírito. A gente não precisa mais dessas coisas. Aquilo eram apenas, como diz o autor de Hebreus, sombras daquilo que haveria de acontecer. Como é que eu posso voltar ao passado e fazer as mesmas práticas que esse povo, no caso os judeus, que faziam isso, nunca foram aperfeiçoados com essas coisas? Porque apontavam para Cristo, o perfeito. Muito bem. Se a gente tem um erro de doutrina, agora, esse para nós está bem basicamente tranquilo, né? Ninguém vai circuncidar. O Augusto, vamos supor, vai ter um novo filho aí vem um macho, vou circuncidar meu filho para entrar na... Não existe isso. Só existiria isso para ele se ele fosse o quê? Judeu. Se ele fosse judeu, ele poderia fazer, ele tinha o direito de fazer isso. Porque ele recebeu isso de Abraão. Deus deu para Abraão fazer uma circuncisão. Não como um sinal de quê? De salvação. Não como um sinal de uma aliança que ele fez com Abraão. Não seria mais esse, porque o símbolo da nova aliança está onde? Na ceia do Senhor. No batismo. Mas como símbolo de um povo judeu que tem uma aliança com Deus por causa do seu pai, Abraão. Só por causa disso. Mas não tem mais rito, nem precisão de participar de uma Páscoa, porque a nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Então, dito isso, tirando isso, esse tipo de doutrina está muito tranquilo para nós. Mas para muitas igrejas, pentecostais principalmente, isso daí está muito complicado. Está dando para entender? Porque isso depõe sobre a base da nossa fé, sobre a base de justificação nas nossas vidas. Se a gente voltar de novo atrás,
para essa mesma coisa, a gente está caindo nos mesmos erros do que o povo de Hebreus, que a carta foi escrita para eles, porque eles estavam pensando exatamente de voltar para trás, para a antiga aliança, porque acham que não estava muito certo. E agora a gente quer fazer duas coisas, misturar uma coisa com a outra. Tirando essa parte, existem algumas coisas na nossa cabeça que a gente considera como verdadeiras e são falsas. E por causa disso nós temos comportamentos errados dentro da igreja, falta de misericórdia, falta de perdão, falta de compromisso, porque a gente vê coisas erradas na igreja por causa dos nossos pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus. Um exemplo claro disso é perdão dentro da igreja. Muitas pessoas não têm condições exatamente de chegar e se humilhar e dizer: eu machuquei a irmã Lesa, eu não tenho coragem de ir até ela e pedir perdão para ela. Por que eu não tenho coragem? Por que a irmã Noemi não tem coragem? Mas por que eu não tenho? Pode pedir perdão agora. Agora é liberdade. Por que, Alana? E se essa pessoa não tem coragem, tipo assim, eu te machuquei, eu não tenho coragem de te pedir perdão. Você está ficando magoada com isso, correto? Vamos supor assim, poxa, não vai me pedir perdão, fez a coisa errada. Não é verdade? Não passa isso na nossa cabeça? Passa ou não passa? Passa. Aí a segunda pergunta é, a partir de então tu começa a se sentir machucada, começou a ficar irritada, começou a sair da graça. É isso que é a palavra dela. Começou a sair da graça, começou a entrar na desgraça. A palavra é essa. Se você sai da graça, você entra na desgraça. Não tem outro jeito. Jesus disse que era para a gente fazer isso. Mesmo sendo ofendido, a gente deve ir até o nosso irmão e pedir perdão. Mas por que eu vou pedir perdão se ele que me ofendeu? Mas você não foi capaz de perdoar o teu irmão mesmo porque ele não veio até você. E a partir de então você começou a sentir o quê? Raiva. Agora o teu pecado é porque tu não perdoaste. É porque tu estava esperando que teu irmão se humilhasse e tu liberalmente traria o perdão para ele. Mas como ele não fez isso, você se sentiu machucada, magoada. E agora um pecado está entrando no teu coração e você tem que resolver isso. E Cristo disse, vai até o teu irmão e pede perdão. Aí quando a Alana vier até a mim e disse, Abraão, eu quero te pedir perdão. Eu sei o que eu fiz. Eu disse, não tem problema não. O que é? Por quê? Por que está me pedindo perdão? A pergunta é bem clara, amados. Se alguém lhe pedir perdão, faça a pergunta retórica para ele, não. Faça uma pergunta, por que eu tenho que te perdoar? O que é que tu fizeste em mim? Ou que tu fizeste contra mim para que eu te perdoe? Não, você sabe. Não, o que você fez? Não é que a gente vai humilhar a pessoa, mas ela precisa entender que existe uma confissão a ser declarada. Confessar os seus pecados e Deus perdoa. É assim que Deus pede que a gente peça, Senhor, nos perdoa, porque o Senhor sabe, eu sou pecador. É assim? Esse é o tipo de confissão? Eu tenho que saber o que eu fiz de errado. Não existe esse fato de eu pedir perdão para o irmão Jair e eu não dizer o que eu fiz de errado. Porque para o irmão Jair, talvez o que eu fiz nem passou na cabeça dele, nem de longe, né? Nem percebi que tu tinha feito. Mas o que foi que o Senhor fez? O que tu fizeste? Por que tu está me pedindo perdão? Não, por causa disso. Não tem problema não, te perdoo. A mesma coisa para qualquer um. Mas quando a gente não faz isso, é o que a Alana falou. Não confia em Cristo. É por isso que a gente volta em 1 Pedro 3,15. Santifica Cristo como Senhor. Aonde? No teu coração. Ou seja, o cerne de toda a tua vida, tu tem que santificar Cristo como Senhor. E santificar Cristo como Senhor
no cerne de toda a nossa vida, isso significa dizer apenas uma única e exclusivamente coisa: que você deve contas a Ele e você vai fazer isso para Ele. Você toma a decisão completa diante dele. É isso que Deus ele faz. Ó, a irmã trouxe ele para cá, foi para me ver de frente? Foi? Ah, muito bem. Exatamente, muito bom. A senhora merece umas palmas, só que eu não vou dar isso para a senhora não. Deixar em oculto essa. Isso é igreja. Isso é igreja. Quando a gente aprende a se colocar no lugar de qualquer um, que a gente não quer se sentir sozinho, a gente puxa alguém. Eu até pensei que ela estava passando alguma coisa mal, né? Porque ela foi para cá e disse: o banheiro é para lá. Eu sei, graças a Deus por isso. Também não sou médico. Mas isso é um fato, amados. Um ato simples desse mexe muito com o nosso coração. Porque a gente tem que começar a olhar as pessoas em todo o tempo. Porque somos igreja. Muito bem. É por causa desse pensamento errado que a gente tem que disciplinar. Porque nossa conduta vai se tornar errada. O que eu acredito, eu faço, amado. O que eu não acredito, eu não faço. É uma questão de fé, claro. E essa fé é um conceito, é uma doutrina. Uma doutrina a respeito que eu tenho a respeito de Cristo, que se eu não entendo, eu faço da forma como eu estou entendendo. Ele que fizeram errado, ele que vem aqui. Eu não vou nunca dar o braço torcer. Mas essa é uma posição errada, porque não conheceis as Escrituras. Aí esse é um ponto. Então, quando a gente entra numa doutrina, quando a gente quer disciplinar uma pessoa, a gente vai corrigir essa pessoa por causa da doutrina. O seu pensamento está errado, por isso ela age de maneira errada. Ela age de maneira errada. Falta compaixão, falta misericórdia por causa do quê? De uma doutrina errada. Quando a gente tem a doutrina correta, e a gente sabe, e a gente se comporta contrário a essa doutrina verdadeira, aí entra no outro nível de disciplina, já o comportamento. Ah, você não sabe que prostituir é certo ou é errado, Douglas? É errado. E se você se prostitui, o que é que tem que fazer? Ser disciplinado. Será que ele sabe, ele está errado na doutrina? Está errado ou não na doutrina? É. Não, mas ele está errado na doutrina? Ele está errado na doutrina? Ou seja, o conceito dele a respeito de prostituição e da vontade de Deus, está errado ou está certo no coração dele? Está certo, ele sabe que é errado. Então eu não preciso disciplinar ele por causa da doutrina, porque o conceito está correto. Adultério é certo ou é errado? É errado. O conceito está certo. Se encontrar algum de vocês dois em adultério, o que é que acontece? Disciplina. Disciplina com base no quê? No comportamento. Não por causa da doutrina. Agora tem pessoas que dentro da igreja acreditam que fornicação, ou seja, sexo antes do casamento não é pecado. Porque ama essa pessoa, porque gosta dessa pessoa, porque é tudo para essa pessoa. A gente vai se casar, a gente vai viver feliz para a vida para sempre. Deus já abençoou o nosso amor. O que está errado? Doutrina e comportamento.
é o mesmo processo para a disciplina. Se o evangelho não é um evangelho nosso, mas é um evangelho de Cristo, e a gente só está pregando a mensagem de Cristo, a disciplina também não é nossa, é apenas de Cristo. E por isso a gente tem que tomar essa disciplina como sendo do próprio Deus para nossas vidas, para que nós venhamos ser corrigidos e andar no caminho correto. Porque se nós não aceitarmos a disciplina, eu volto de novo lá no domingo passado, que eu não posso disciplinar o filho de ninguém aqui. Eu disciplino um certo nível de limitação tão pequena. Por quê? Porque vocês são responsáveis de ensinar a criança no caminho que deve andar. É o professor da escola dominical? São os pais. É o pastor? Não é. É o sacerdote do lar, é o pai. O Augusto postou um vídeo aí no grupo dos homens. Acho que foi para a igreja também. Estava dando uma pesquisa de que quando um pai é crente de fato, cristão de fato, há uma probabilidade de 93% de toda a sua casa caminhar para Cristo. Mas quando a mãe é cristã, apenas, acho que 17%, uma coisa assim, não é? 17% de quê? De um filho seguir a Cristo. Desviou, né? Mas daqui a pouco volta. Sempre se acha. Eu estou colocando isso porque a gente tem que entender que a nossa vida é muito, muito significativa diante de Deus. E agora eu queria voltar no texto de novo. Muito bem, para os não cristãos. E aí ele diz, a doutrina, ou seja, a disciplina começa por onde? Pelo mandamento de Cristo. E para quem? Para aqueles que se dizem cristãos. Que agora eles se comportam erradamente, ou na doutrina, ou no seu comportamento de vida. Como se fossem não cristãos. Como se fossem não cristãos significa dizer, como se não fossem filhos de Deus. Ou seja, como se eles não são filhos de Deus, então eles estão livres da disciplina. Mas se eles se dizem filhos de Deus, eles têm que obrigatoriamente estar debaixo de uma disciplina. E aí então ele diz, como é que tem que ser disciplinado esses meninos? Ou o povo de Deus, ou os filhos de Deus? Ele diz, são advertido. São como? Qual é a forma da gente disciplinar uma pessoa? De forma fraternal, com amor de irmão. Aí ele está falando que a gente entra, por mais que o pecado possa ser extremamente grave, extremamente difícil, você vai ter que ir a essa pessoa com um coração de teu irmão, como um amor fraterno. Só que aí tem um detalhe. Ele diz quantas vezes? Repetidas vezes. Significa dizer que a gente vai fazer isso muitas vezes. Pode ser um pecado que a gente vai ter que ficar falando continuamente, ou pode ser vários outros pecados, e a gente vai e ele corrige, aí depois ele erra em outro lugar, a gente vai e corrige, ele erra em outro lugar, a gente vai e corrige. Por que a gente faz isso? Por causa do mandamento de Cristo. Para que todos nós venhamos a chegar à unidade da fé e caminharmos juntos. Se a gente não deixar de lado, se a gente deixar essa pessoa, ela vai continuar nos seus erros, ela vai continuar nas suas falhas, e mostra que a gente não se importa com essa pessoa, que ela nunca foi o nosso irmão. E há uma coisa muito interessante, quando a gente entende que a gente é irmão, a gente não quer deixar nenhum dos nossos irmãos para o inferno. Quer deixar? Eu acho interessante assim, quando eu conheci esse casal, Catarine e o Alex. Vocês sabem, eles são venezuelanos, então eles estão bem distantes da casa deles, da casa natural, física dessa terra. Então eles estão distantes também das suas famílias, todinhos. Quando o evangelho chega no nosso coração, a gente sabe aonde está a gente, em que circunstância a gente está exatamente, a nossa vida e toda a nossa casa. Eles podem imaginar que creem em Cristo, eles podem imaginar que tem uma Bíblia, eles podem imaginar que tem um céu, mas nós, quando nos convertemos, a gente sabe exatamente onde nós estamos e onde está a nossa família. E uma coisa é certa, que agora que a gente sabe onde a gente está e a gente está em Cristo e está salvo,
a gente sabe exatamente que nossa família não está. E por causa disso, uma angústia começa a entrar no nosso coração para a gente ser uma flecha, um mensageiro, um anjo de Deus, para tentar falar ao coração dessas pessoas e trazê-las para o Evangelho. Se não for por nós mesmos, mas uma coisa logo, primeiramente a gente começa a orar por essa família nossa, para que eles encontrem o Evangelho como nós o encontramos e nós o abraçamos. Esse é o ponto. Por que eles pensam assim? Porque eles têm um lado da família. Eu nunca vou pensar assim na família deles. Eles têm urgência por isso. Eles terão urgência. Porque eles conhecem seu pai, a sua mãe, eles têm um carinho. Seja eles o que tenham feito, de certo ou errado, o coração deles se enche para que Deus alcance a família deles. E isso é com cada um de nós também, não é assim? A gente pensa assim, então, uma certa vez eu estava na casa da irmã Lisa, e de repente a gente começando a conversar, e ela começou a chorar pela vida da irmã dela. Porque acredita que parece que ela não é crente. Estou usando essa palavra já, eufemismo já. E com isso ela entende que o caminho que essa irmã está indo não é um caminho de vida eterna. E por isso ela se compromete a estar orando, buscando e falando, disciplinando, nunca se cansando, para que essa irmã tome a mesma posição que ela toma, caminhe na mesma fé. Isso quebra o nosso coração, quebra ou não quebra? Quebra, amados, porque é isso. Eu estou falando isso do nosso sangue mesmo natural. Cristo, ele fez um laço de sangue conosco, um sangue puro, tornou cada um de nós um irmão do outro. A gente tem que pensar dessa mesma forma para os que estão aqui, porque eu sei que eles nada podem fazer a não ser orar pela família deles. Mas Catarine e Alex podem fazer muitas coisas pela vida da Jussiara, pela vida da irmã Domingos, pelo Douglas, pela Júlia e por qualquer outra pessoa que se congrega aqui, porque eles estão aqui. O próximo deles está aqui, amado, não está na Venezuela. O que Deus pode fazer por eles é ouvir suas orações, e é muito importante isso. Mas as ações deles é por essa igreja, é por essa casa, é para o teu irmão. Foi por onde Cristo morreu. E a gente não pode deixar o nosso irmão distante, fora, separado. É por isso que a igreja tem que lutar pelos seus, por cada um, para que nenhum fique de fora. Como Moisés falou, nenhuma unha vai ficar no Egito, nenhuma unha. Não, vocês podem levar só as mulheres, só os homens vão, mas as mulheres e as crianças e os animais vão ficar. Disse, não vai todo mundo, não vai ficar uma unha na terra do Egito. É esse o nosso, tem que ser essa a nossa posição, uma posição radical. Não vai ficar ninguém no mundo, ninguém vai ficar descoberto. Todos estarão sob a nossa oração, todos estarão sob a nossa vigília, todos estarão sob a nossa companhia. A gente não pode. Eu me lembro quando eu converti, passado mais ou menos umas 2, 3 semanas, eu ainda andava com os mesmos amigos meus dentro do meu conjunto, não mais dentro da universidade. E eu parava e ficava ouvindo eles, sabe? E uma certa vez começou a surgir uma conversa de um livro que ganhou, foi a primeira vez que um livro publicado no mundo vendeu mais do que a Bíblia. E esse livro tratava de uma experiência de um homem que fez uma máquina do tempo, e essa máquina do tempo, ele tinha que provar que realmente era uma máquina do tempo. E ele escreve dizendo exatamente, ele tinha 3 situações para onde ele poderia voltar no passado, para provar exatamente, tirando uma coisa de lá, para provar que ele tinha feito a máquina do tempo. E dentro desse livro, um livro muito viajante, sabe? E o rapaz estava contando, eu comecei a ficar assim, voando. Amigo meu da igreja, ele já estava uns 3 meses já, estava com uma fé muito mais forte do que a minha. Eu acho que eu não tinha nem 3 semanas. Ele chegou e disse, o que o Abraão está fazendo ali naquele meio?
É interessante que esse meu amigo de igreja, enquanto a gente não era amigo de igreja, eu detestava esse rapaz. Não suportava ele. Quando convertiu, a gente converteu na mesma igreja. Ele chegou e me disse: o que o Cobrão está fazendo naquela roda? O Cobrão está ali não. Ele chegou de mansinho e ficou do meu lado, ouvindo toda a história, a mesma história. E eu ficando abismado com aquela palavra. E ele dizia no livro, a palavra que me chamou mais a atenção é que ele escolheu aonde? Escolheu ir na vinda de Cristo na terra. E aí ele foi no livro, foi até a vinda de Cristo e começou a ter um relato com Cristo. E Cristo, ele era só um observador, ele não podia fazer nada, esse cara. Esse cara observava a obra de Cristo ali, vivendo lá 2000 anos atrás. E de repente Cristo vira para ele e diz assim mesmo: vai e escreve tudo, porque daqui a 2000 anos tu vai escrever esse livro e tu vai contar exatamente o que está dizendo. Quando esse cara disse essa palavra, parece que entrou no meu coração. Eu tenho que ler esse livro. Eu tenho que ler esse livro. Deus está dizendo muitas verdades aí nesse livro. E o Kleber estava aqui do meu lado. Aí ficou olhando, eu nem olhava para o Kleber, eu estava vidrado naquilo. Terminou a conversa, eu fui andando. Aí ele só tocou assim: bora, Branco. Bora. Aí eu falei assim mesmo, todo empolgado: rapaz, que negócio do livro interessante, né? Acho que eu vou começar a procurar esse negócio. Tu achou interessante? Ele cortando assim, sabe, na tora. Interessante. Tu acha que de tantas possibilidades dele vir, ele não iria aonde? Lógico, em Cristo. E Cristo, saindo de todas as coisas, ele não ia dizer isso para esse homem? Lógico que ele diria: isso tudo é mentira, rapaz. Mentira é. Eu estava pouquinho novo, amor. Mentira, Bruno, para com isso. É verdade, né? Isso é só ilusão, rapaz. Olha só ilusão. É mesmo, né, cara? É ilusão mesmo. A Bíblia quer a verdade, rapaz. Para com isso, vamos andando. Por isso que eu fui lá do teu lado, porque alguma coisa, Deus colocou no meu coração, alguma coisa estava errada contigo ali. Nunca mais sentei ali naquela roda. Isso eu estava o quê? Eu não tinha nem 3 semanas de crente. Sabia nada. E quando a gente é muito novo convertido e a gente se converteu, o mundo espiritual se abre para a gente de uma maneira muito poderosa. Porque a gente não sabia desse mundo. A gente não sabia das coisas de Deus. Então tudo é fascinante para a gente. Porque tudo que envolve o mundo espiritual, agora que a gente está nesse mundo, a gente começa a acreditar: ei, esse mundo existe. Mas esse mundo espiritual que existe é muito falso que chega até nós. E quando esse mundo espiritual falso chega até nós, faz com que a gente acredite nesse mundo falso como se fosse o mundo que Deus está nos dizendo que é as Escrituras Sagradas. É por isso que a verdade tem que ser pelas Escrituras, para que Ele nos mostre não somente a realidade desse mundo, mas desse mundo espiritual que nossos olhos não veem e que só sabemos por causa da palavra de Deus. É por isso que a gente não pode deixar as pessoas fora. A gente tem que chegar como irmão, advertindo, e a gente vai fazer isso repetidas vezes. Repetidas vezes. Porque você não vai cansar de deixar o seu irmão para trás, sabendo que ele está errado, sabendo que o caminho dele é caminho de perdição. A gente não deixa para trás. E aí ele diz: se não querem abandonar os seus erros ou maldades, ele diz: são denunciados à igreja e aos que pela igreja foram ordenados para este fim. Se não dão atenção nem à demonstração destes, não são mais admitidos aos sacramentos. E assim, sacramentos como esse, Santo Ceia, e assim excluídos da congregação de Cristo e pelo próprio Deus do reino de Cristo. Isso significa dizer que eles passam a estar o quê? Destituídos, excluídos, excomungados. Ou seja, perderam realmente a salvação. Ou, na verdade, eles nunca tiveram a salvação. Por quê? Porque eles não estão caminhando na mesma doutrina, na mesma fé e na mesma graça que Deus tem nos dado. Então a disciplina é para corrigir. Se eles querem viver no seu erro, eles são expulsos da igreja. E por que são expulsos da igreja? São expulsos da igreja, entre aspas, da comunhão do corpo de Cristo. Eles não têm mais Cristo como seu Senhor, não têm mais Cristo como perdoador dos seus pecados, porque eles querem viver
em pecado. Se tu queres viver em pecado, como tu pode ter um sacrifício para perdoar os teus pecados? Não existe sacrifício para perdoar pecado quando eu quero viver no pecado. E é por isso que a gente exclui da comunhão. Vamos supor que o Cleito e a Shirley queiram viver no pecado, queiram viver nas coisas erradas. A partir de hoje, a igreja começa a falar com eles, e eles são impenitentes, eles estão errado. Não, eu não vou mudar. Aí chega um ponto que o conselho da igreja diz assim mesmo: olha, não tem parte mais vocês conosco, porque o Deus de vocês é um Deus diferente nosso, por isso nós não podemos ter mais comunhão. A partir de então a ceia não é dada mais a vocês. Esse sinal de ceia não ser dada mais a vocês significa dizer que a partir de agora vocês estão excluídos. E se vocês continuarem na impenitência, são excluídos totalmente, não é mais da comunhão plena do corpo de Cristo. Já não são mais irmãos para nós. Quando a igreja faz isso, esse é a última forma da disciplina mais grave de todas, é excluir uma pessoa do reino dos céus. Quando a gente exclui essa pessoa da ceia, já é uma falta muito grave. Porque está partilhando de comunhão da graça de Cristo, do sacrifício dele. Mas se ela continua, a gente parte da comunhão, ou seja, eles nem tem mais irmandade conosco, já não são nossos irmãos. E nesse sentido, dentro da Sagrada Escritura, isso vai ser considerado exatamente que ele continua sendo um perdido. A partir de então, eles estão debaixo da ira de Deus, vão para o inferno. Isso é definitivo? Nunca é definitivo enquanto tiver vida nessa terra. Enquanto tiver vida nessa terra, nada é definitivo. O que vai mudar é que se eles, em algum dia, em algum momento, eles se arrependerem, eles vão voltar de novo à nossa graça e à nossa comunhão em Cristo Jesus. Porque o reino de Deus são para pecadores arrependidos. Não são para santos, são para pecadores arrependidos. E aqui, quando a gente chega nesse ponto, muitas vezes a igreja, eu tenho lidado com uma situação que tem entristecido muito meu coração, numa situação da igreja mesmo, com um nível de disciplina. E o problema é que a pessoa está se sentindo muito ofendida. E ela está se excluindo da comunhão dos irmãos. Por um entendimento errado da doutrina. E por um entendimento errado das coisas que se fizeram com ela. Eu estou colocando isso para a igreja porque essa disciplina é a coisa mais séria dentro da igreja. Da mesma forma como o evangelho é pregado. Só que aí tem um detalhe, que essa pessoa que está tomando e está se sentindo tão ofendida, ela está excluindo não é a vida dela, ela está excluindo os filhos dela. Ela está excluindo o marido dela. Ela está se tornando a pedra de tropeço para a sua própria casa. Entende nossa responsabilidade dentro de casa? Entende a nossa responsabilidade? Eu estou falando isso para que a igreja entenda que quando a gente chegar, ou qualquer outro irmão chegar para te disciplinar, é porque você já está se afastando. E a gente não quer que se rompa por completo e você vá embora. A gente quer te trazer de volta. Quer andar contigo. Quer caminhar com você. Mas para isso, você tem que entrar na mesma disciplina que eu e você. E que todos estão dentro da mesma disciplina. Ninguém é perfeito nessa terra. Ninguém é perfeito. A gente está sendo disciplinado. Ou por nós mesmos, porque a ideia é que Deus possa nos dar esse senso de disciplina para nós mesmos. Lembra da ceia? Sim, quando julgados, somos julgados por nós mesmos, somos julgados e disciplinados pelo Senhor para que nós não sejamos condenados com o mundo. Examine-se, pois, o homem, então coma e beba do cálice. Examine-se para que você possa ser julgado, você se julgue, suas ações, suas direções, a forma como você pensa na Sagrada Escritura, se você crê realmente da forma como a Escritura está ensinando, se você crê. Mas se não é, descubra onde está o erro, se arrependa e caminhe. Porque quando você não consegue fazer isso, Deus há de levantar outras pessoas. E aqui eu queria mostrar um texto para vocês. Deuteronômio capítulo de número 8.
Antes de Deuteronômio, vamos ler Hebreus 12. Hebreus 12, verso de número 11. Hebreus 12, vamos ler a partir do verso 8, é 9, melhor dizendo. 8 tá bom. Vou ler e os irmãos acompanhem. Mas se estáis sem correção, ou seja, sem disciplina, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, Deus, para vivermos? Pois eles nos corrigiam, quem? Os nossos pais, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Ou seja, quando meu pai ou minha mãe me batia ou me disciplinava, eles achavam que era o melhor. E a forma como eles faziam, eles também achavam que era correta, era assim. Hoje talvez eu tenha mudado alguma coisa, mas a intenção deles era sempre verdadeira. Eu fiz uma coisa errada, eu reconhecia. Talvez a disciplina não fosse a melhor possível, mas a ideia era, como a Escritura diz, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Nem sempre era correto, mas a intenção deles era acertar. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, Deus não está disciplinando você para você ser um bom cidadão, para ser um bom filho, para ser um pagador de impostos, para ser um bom comerciante, para ser um bom profissional. Deus não te disciplina para isso. Deus disciplina para você ser santo, para ser como Ele. É para isso que Ele te disciplina. Ser. Não é para ser ou o perfeito, ou o bom, ou isso. Não, Ele te disciplina para ser como Ele, santo. E aí Ele diz assim mesmo. E Ele termina dizendo assim mesmo: toda disciplina, toda e qualquer disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria. Ou seja, quando Deus te disciplinar, você vai chorar, você vai se irritar, você não vai querer ser disciplinado. Porque não é motivo de alegria a gente ser disciplinado. Porque a primeira coisa que nos diz, quando chega a disciplina, é qual? Eu sou errado. Eu estou errado. E quem gosta de chamar-se de errado? Você está errado. É por isso que a gente não gosta. Porque a gente gosta que digam para a gente: você está certo. E quando dizem, você está errado, e a disciplina vem dizer claramente, você está errado, você não é santo. E lembre dessa palavra, santo, porque é assim que a igreja deveria se chamar uns aos outros. Santo. Santa Luzia. Santo Tides. Santo Valeriano. Pois é, a igreja que se chamava de santos. Era santos. Quando a gente usa às vezes essa palavra, a gente usa quase que pejorativamente, como brincadeira. Ô santa, vem aqui. Mas não tem uma conotação de santa realmente. Como se fosse apenas um apelido. E não é, da Escritura não diz isso. É um santo de Deus. É um santo, um homem de Deus. E essa é a característica principal da igreja, santidade. Então ele termina dizendo assim mesmo: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela, fruto de justiça. Alguém abra no Salmo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter passado pela aflição. Para quê? O que é a aflição aí para ele? Hein? Enquanto ele não tinha aflição, o que acontecia com ele?
Catarina, enquanto ele não era afligido, como ele vivia? Hã? Não entendi. Envergonhado? Não. Augusto, o que acontecia com esse rapaz ou esse salmista, enquanto ele não era afligido? Solto. Os decretos ele não aprendia. Os mandamentos de Deus não eram reais para a vida dele. Não era algo que fazia parte da vida dele. Então aí agora, ele começa a passar por muitas aflições. Aflições essas decorrentes exatamente dos seus próprios pecados, porque ele está dizendo isso. Foi-me bom ter passado por aflições, porque hoje eu guardo os teus mandamentos. Porque quando eu não guardava, eu vivia de maneira errada, e essa maneira errada que eu vivia, trouxe-me tanta situação ruim, que eu comecei a ser aflito. E comecei a ser afligido por essas situações, por causa dos meus pecados. E então, agora, tendo passado por essas aflições, eu aprendi que é melhor obedecer do que sacrificar. Queria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Capítulo número 8. Verso 1 em diante diz assim: quando o salmista falou assim, foi-me bom ter passado por aflições, ou ter me sido afligido, porque agora eu consigo guardar os teus mandamentos, ou aprendi os teus mandamentos. Quem o afligiu? Quem foi? Quem foi, Berno? Norbe. Norbe. Foi-me bom ter sido afligido pelo Senhor. Ter sido afligido. Ter passado por aflição. Já perdi, né? Para que eu aprendesse teus decretos. Mas quem afligiu esse homem? O próprio Deus. Mas como? Várias. Ou o próprio Deus mesmo, ou um instrumento que Deus fez para afligi-lo. Agora olha, 40 anos o povo passou no deserto. Saiu da terra prometida, era para caminhando de marcha mais ou menos 11 dias para chegar na terra prometida. Em 11 dias eles estavam na porta da terra prometida. Eles erraram, pecaram contra o Senhor, e o Senhor fez voltar eles atrás e rodearem a terra por 40 anos. Depois de 40 anos, a geração toda morreu. Uma nova geração que era pequenina, dos filhos deles, se levantou, se multiplicou e fez um número maior do que tinha antes. E essa terra, agora eles estão entrando. Moisés escreve para essa geração, porque nenhum daqueles estava ouvindo mais o discurso de Moisés. O último que sobrou, os dois últimos que sobraram, era Moisés próprio, Josué e Caleb. E Moisés faz esse discurso e vai morrer. E então Moisés ele escreve para uma geração que viu os seus pais morrerem por causa de desobediência e pecado, e por causa de entrar na disciplina do Senhor por 40 anos. Então ele escreve: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Não confirma com o Salmo de número 71? Foi-me bom ter passado por aflição, para que eu guardasse os teus mandamentos. Aí ele diz: ele te humilhou, verso 3, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam,
para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Mesmo texto que Cristo usa na tentação no deserto. Nunca envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Ou seja, os sapatos cresciam da forma como os seus pés cresciam. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Ele diz exatamente uma coisa: como um pai disciplina o filho, eu, o Senhor teu Deus, te disciplino. E da forma como ele disciplinou, deixando ter fome, deixando ter sede, dando pão, que é o maná que eles não conheciam, dando vestes para eles que não envelheciam, nem os seus pés inchavam nas suas sandálias. Ele fez faltar as coisas e fez dar essas coisas. A forma como Deus disciplinou esse povo foi tirando e dando para eles, para saber o que havia no coração. Ele tirava alguma determinada coisa e verificava se o coração deles ia permanecer ou não, crendo que Deus era suficiente para supri-lo. Só que muitos deles se murmuravam, muitos deles desistiam, muitos deles negavam, começavam a dizer: não, Deus não é bom. Aí o que acontecia? Uma praga vinha, matava um monte de gente, e logo depois Deus vinha e abençoava o povo, para mostrar que o povo deveria apenas crer, tão somente crer, não somente no pão que chegava até eles, mas em toda a palavra que procedia da boca do Senhor. Essa foi uma forma de disciplinar. Não teve agentes humanos para disciplinar esse povo. Foram as próprias circunstâncias. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, a gente já vai encerrar. Capítulo número 5. Vamos ler os 3 versos. A igreja de Corinto está passando por vários problemas e o apóstolo está disciplinando a igreja, um atrás do outro, corrigindo doutrinas, corrigindo pensamentos errados e comportamentos errados. Agora ele entra dentro de um comportamento dentro da igreja. Capítulo número 5, verso 1. Olha só o que diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu pai. Essa é a igreja de Coríntio. Essa é uma igreja de gentios. Mas o apóstolo Paulo diz: há uma imoralidade no meio de vocês que não há nem entre os gentios. Poxa, a gente é uma igreja gentílica. Não. Você é a igreja dos santos. Nesse caso, os gentios aqui são todas as pessoas que estão lá fora, que estão no mundo, que não têm aliança com Deus. Ele faz essa separação aqui. E ele diz exatamente assim: existem certas coisas que nem entre eles há. Aí ele diz: que coisa é essa, apóstolo? Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Um filho tendo relações sexuais com a mulher, ou seja, com a sua madrasta. Não é com a sua mãe, não. É com a sua madrasta. É como se o pai tivesse casado uma segunda vez, ou alguma coisa desse jeito, e esse filho tomou a mulher do pai. Só que isso não é ruim. Isso não é o mais ruim da igreja. Isso já é uma afronta, não é? Não. Tomar uma tipo de decisão. Só que isso, o apóstolo Paulo está pontuando que isso não é o pior. Bom, tem coisa pior do que essa? Tem. E ele vai dizer, verso de número 3, verso de número 2. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O pecado maior não foi desse filho ter cometido essa atrocidade. O pecado maior foi porque a igreja consentiu, sabendo que estava errado, ela se calou.
O pecado maior que o apóstolo Paulo está dizendo é por causa da igreja, que a igreja aconteceu isso no meio dela, e a igreja não fez nada, ela não disciplinou, não retirou. E aí o ânimo dele ficou tão exaltado, ele disse: eu já declarei isso em espírito, como se estivesse aí presente, que esse homem seja retirado do meio de vós. E vocês junto comigo agora, eu em espírito e vocês presentes, nós nos reunimos e lançamos esse homem. Para onde? Não é para o inferno. Que ele seja entregue a Satanás. Ser entregue a Satanás não é ser entregue ao inferno. Porque se for verdadeiro, ele diz aqui no verso de número 5: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que ele está querendo dizer? Ele não está entregando esse homem para o inferno, ele está entregando esse homem para que ele esteja sob o poder de Satanás. E estar sob o poder de Satanás a gente sabe. Hein? Não é só voltar para o mundo, a ideia não é essa. A ideia é entregar a Satanás, é que Satanás cuide desse homem, aflige ele tanto, na carne dele. Lembre-se, vocês têm que lembrar que essa palavra é como se fosse de Jó. Satanás foi até disse: teu céu estava lá todo mundo. Viste? Deus falou: viste meu servo Jó? Tu incitaste ele contra mim, e eu queria fazer isso não. Disseste que ele ia blasfemar, tiraste todas as coisas, e o que aconteceu com ele? Ele permanece fiel. Aí Satanás disse: pele por pele, que quando a carne dele estiver apodrecendo, ele vai blasfemar na tua cara. E ele disse: então vai, pode tocar no corpo dele, mas não toca na sua alma. Ou seja, não mata ele. Pode tocar. A Bíblia declara que ele tocou. Todos os eventos que acontecem na vida de Jó, Deus dá uma permissão, porque Deus tinha colocado uma cerca, é bem claro isso. Satanás disse: tu colocaste uma cerca em volta de Jó, de tudo que ele tem, eu não posso nem tocar nele, é por causa disso que ele te serve. Tira essa cerca, vê se eu não entro, faça um estrago na vida dele, e ele não vai te amaldiçoar. Ele perdeu todos os seus bens, toda a sua família num só dia. A Bíblia declara que ele permaneceu fiel, mas ele estava intacto na sua saúde. Na segunda temporada, vamos colocar assim, agora ele vem trazendo com dores e úlceras terríveis, chagas enormes. Ele perde todo o seu dinheiro, perde toda a sua família, só fica a sua mulher, e agora, por final, ele perde a sua saúde. E ainda, para completar, vem 3 amigos dele, que quando olha para ele, fica chorando com ele durante 7 dias, e ninguém come nada. Durante 7 dias, tamanho era a desolação que eles viam na vida de Jó. Mas depois de 7 dias, eles poderiam ir embora para casa, que eles estavam muito bem consolados. Mas eles começaram a abrir a boca e começar a condenar Jó, dizer que ele estava errado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: vamos entregar esse homem como Deus entregou Jó a Satanás, para que Satanás faça tanta aflição na vida desse homem, para que, quem sabe, no dia de Cristo, ele se arrependa e venha a salvação. Está dando para entender? Quem fez isso é o conselho da igreja, porque o homem estava tão disciplinado, estava tão errado, mas não era só ele que estava errado, era a igreja, aceitou isso no meio dela. E quando a igreja aceita esse câncer no meio dela, toda a igreja vai se contaminar e vai dizer: Deus aceita os pecados, somos todos pecadores. Quem nunca pecou? Isso são palavras de erro de doutrina, amados. E que não entende que a disciplina é feita para a gente sermos santificados. Se a gente tirar isso fora da mão, abrir mão da disciplina, você pode ter certeza que você não terá mais uma igreja congregando dentro de uma igreja. Vai ser apenas uma sinagoga de Satanás. Virou um clube e acha que é de Deus, mas não é mais de Deus. Por isso a gente tem que tomar cuidado. A disciplina é um fator de amor e de graça, para que a gente possa trazer os nossos irmãos. Mas a gente não pode ser omisso, porque se a gente for omisso,
a igreja toda vai pagar por isso. Vai pagar e vai pagar sério. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, fazer com que a gente entenda a vontade dele e caminhe sob sua vontade.